Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula. Hoje vocês vão fazer os exercícios da página 137 e 138. E eu vou passar as orientações para vocês. Acompanhem. Exercício 5 da página 137. A Associação de Moradores de um Bairro fez uma pesquisa para conhecer a opinião dos usuários de transporte coletivo a respeito do serviço prestado na região. Com base nas informações do gráfico, sabendo que 350 usuários do transporte coletivo participaram dessa pesquisa, quantos votos cada opção recebeu? Então, aqui do lado direito, nós temos um gráfico, né? Avaliação do transporte coletivo no bairro. E aí, se vocês verificarem, é um gráfico de pizza e ele está com as informações em frações, né? 2/5 em vermelho, que quer dizer bom, 11 sobre 50 em azul, que é ótimo, 3 sobre 10 em amarelo, que é regular, e 2 sobre 25 em verde, que é ruim. Então, ele quer saber quantos votos cada uma dessas opções recebeu, né? O bom, regular, o ótimo e o ruim. Como é que a gente vai saber, né? Para a gente saber, a gente tem que pegar as frações e multiplicar pela quantidade total de usuários que participaram da pesquisa, tá? Então, a quantidade total de usuários que participou da pesquisa é 350. Então, vocês vão ter que multiplicar cada fração por 350 para descobrir quantos usuários acharam o transporte coletivo bom, quantos acharam regular, quantos acharam ótimo e quantos acharam ruim. Tudo bem? Exercício 6 da página 137. Observe como Luciano fez para calcular 4 sobre 7 vezes 15 sobre 8 vezes 1 sobre 9, simplificando as frações. Primeiro, dividir 4 e 8 por 4, pois são múltiplos de 4. Então, o que ele fez? Ele armou aqui a multiplicação das frações, né? E aí ele percebeu que 4 e 8 são múltiplos, né, de 4. Então, ele dividiu o 4 por 4, que deu 1, e o 8 por 4, que deu 2. Tá? Notem que ele fez a simplificação entre numerador de uma fração e denominador de outra fração. Como é uma multiplicação que a gente está fazendo, você pode fazer isso, tá? Aí aqui na segunda parte. Depois, dividi 15 e 9 por 3, pois são múltiplos de 3. Em seguida, efetuei a multiplicação. Então, o que ele fez? Ele pegou o 15 de uma fração e o 9 da outra, numerador de um e denominador de outro, e simplificou por 3, né? Dividiu 15 por 3, deu 5. Dividiu 9 por 3, deu 3. Certo? Fez a simplificação, porque é multiplicação, então você pode fazer isso com o numerador de uma fração e denominador de outra. Aí ele montou aqui, ó, depois que ele fez as simplificações, a operação de multiplicação, né? Então aqui ficou 1 sobre 7, né? Aqui ficou 5 sobre 2 e aqui ficou 1 sobre 3, tá? E aí no resultado vocês têm 5 sobre 42, tudo bem? Aí da mesma maneira que ele fez, vocês têm que fazer esses exercícios também. Então aqui, por exemplo, vocês podem simplificar o numerador dessa fração aqui, que é o 2, com o denominador dessa outra fração, que é o 14, né? Porque vocês podem dividir 2 dividido por 2 vai dar 1 sobre 9, e o 14 dividido por 2 vai dar 7. Aí essa fração aqui vai ficar 3 sobre 7. Tá? Aí vocês podem também simplificar o numerador dessa fração aqui, que é o 3, com o denominador dessa fração, que é o 9. Então esse aqui você divide por 3, vai dar 1 sobre 14, né? Depois vai virar 7 aqui, vai ficar 1 sobre 7. E aqui o 9 dividido por 3, que vai dar 3. Tudo bem? Exercício 7 da página 138.
Observe como Fábio representou uma multiplicação entre frações. Agora escreva uma multiplicação entre frações para cada item. Então, a primeira figura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar a fração que foi selecionada, né? Então, se a gente contar aqui as partes, ó, 1, 2, 3, 4. O que está pintado em cinza representa o numerador da fração, né? Que é uma parte de 4. Ó. Então é uma parte e o denominador são 4, né? Que é o total de partes. 1, 2, 3, 4. Então essa parte cinza representa 1/4 da figura. Agora na outra figura, a gente vai encontrar a outra fração que a gente vai ter que multiplicar com 1/4, tá? Então se vocês prestarem atenção, essa parte aqui, ó, que está pintado em cinza mais escuro, vai ser o numerador da nova fração. Então ele está usando, ó, 1, 2, 3, 4 partes de 5, né? Então essa nova fração vai ter que ser 4/5, tá? Por isso que ele está multiplicando, ó, 4/5 vezes 1/4. Aí fazendo a multiplicação, 1 vezes 4, 4, 5 vezes 4, 20, tá bom? Aí nas próximas figuras vocês vão fazer a mesma coisa. Aqui vocês vão identificar, olha, são duas figuras em cinza, né? Duas partes, aliás, em cinza. E são duas partes de quantos? 1, 2, 3, 4. Então são duas partes de 4, né? 2/4 vai ser a primeira fração. Aí a segunda fração vocês vão ter que encontrar nessa figura. Vocês vão contar as partes mais escuras. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí vocês vão ver o total das partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Aí vocês vão montar a fração em cima dessas seleções aqui. Tudo bem? E aí façam a multiplicação entre as frações encontradas, tá? Exercício 8. Complete as igualdades de modo a torná-las verdadeiras. Para realizar esse exercício, eu vou dar dois exemplos no caderno, tá? Então, pessoal, eu vou explicar aqui dois exemplos para vocês resolverem o exercício 8 da página 138. Olha, primeiro aqui a gente tem uma multiplicação, né, entre duas frações e a gente não sabe o denominador de uma delas. E aí a gente sabe que a igualdade é igual a 1/25. Mas se você multiplicar 2 vezes 1, não vai dar 1, né? Vai dar 2. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa fração aqui já foi simplificada e está na sua forma irredutível. E agora para a gente descobrir quem é esse denominador, então? Bom, o que a gente tem aqui é que você sabe que 2 vezes 1 é 2, né? Então, o numerador da fração tinha que ser 2, certo? Só que ela foi simplificada e virou 1. Mas por quanto que ela foi simplificada, então, para virar 1? Tem que ser por 2, né? Então 2 foi dividido por 2 para dar 1, certo? E que número dividido por 2 dá 25? Porque aqui no denominador tem que ser um número dividido por 2, né? Para dar 25. 2 vezes 25 é 50, né? Tudo bem? Então, a gente tem que a fração que a gente tinha chegado depois de fazer a multiplicação era 2/50, e aí ela foi simplificada por 2, né? Ó, 2 dividido por 2 deu 1, 50 dividido por 2 deu 25. Então, que número que vezes 5 vai dar 50? 10, né? 5 vezes 10 vai dar 50. Aí a gente vai chegar nessa fração de 2/50 e fazendo a simplificação por 2, a gente chega na fração irredutível 1/25, que é o resultado que foi apresentado. Tudo bem? Nossa resposta aqui é 10 como denominador. Tá? No outro exemplo,
a gente tem uma fração aqui que a gente não sabe o numerador, né? Multiplicado por 1/3 vai dar 3 sobre 2. Mas se você verificar aqui, ó, nos denominadores, né? Multiplicação de 2 vezes 3 não vai dar 2, né? Vai dar quanto? Vai dar 6. Então, a gente sabe que o denominador teria que ser 6, né? Só que a fração irredutível que foi apresentada é 3 sobre 2, certo? Por que número esse 6 tem que ser dividido para dar 2 aqui no denominador? Por 3, né? Então, essa fração aqui, que a gente ainda não sabe o numerador, foi simplificada por 3. Então, foi feita a divisão por 3. E agora, aqui no numerador, que número que tem que ser dividido por 3 para dar 3? 9, né? Então, o resultado da multiplicação original foi 9 sobre 6. Tudo bem? Se o resultado foi 9 sobre 6, quanto que tem que dar aqui nesse numerador aqui? 9, né? Então, se a gente sabe que a multiplicação vezes 1 deu 9, aqui o numerador tem que ser 9, né? 9 vezes 1, 9. 2 vezes 3, 6. E aí, fazendo a simplificação, chegamos na fração irredutível apresentada 3 sobre 2, ok? Agora façam o exercício 8 da página 138. Exercício 9 da página 138. Responda aos seguintes itens. A. A que fração corresponde meio de 4/5 de um ano? Que são 365 dias, né, no ano. Essa fração equivale a quantos dias? Para você saber a que fração corresponde meio de 4/5, é só você multiplicar as frações, tudo bem? Multipliquem as frações, meio vezes 4/5, para vocês descobrirem a que fração corresponde, tá? Aí quando vocês tiverem feito a multiplicação, vocês vão pegar esse resultado, né, da multiplicação e vão multiplicar por 365 dias, porque aí vocês vão saber a quantos dias equivale essa fração que vocês encontraram, tá? A mesma coisa na questão B. A que fração corresponde a 2/5 de 1/3 de um mês, que são 30 dias. E essa fração equivale a quantos dias? Então vocês também vão multiplicar as frações, 2/5 e 1/3, né? Para vocês chegarem a que fração corresponde, 2/5 de 1/3. E aí, com essa fração que vocês encontraram na multiplicação, vocês vão multiplicar por 30. Multiplicando por 30, vocês vão descobrir quantos dias equivale, quantos dias do mês equivale essa fração que vocês encontraram, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.